De volta com você no Cidade para uma informação importante para você que é motorista, viu? Porque motoristas de todo o Brasil com carteira de habilitação das categorias C, D e E, com vencimento entre março e junho de 2021, que não realizarem o exame toxicológico no prazo estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito, serão multados em mais de R$ 1.000, quase 1.500, viu? E podem ter o desconto, o documento, suspenso. Vamos saber essas informações ao vivo com o repórter Neto Mota, porque para quem trabalha com transporte, você é motorista profissional e de repente ter, por uma falha, por não ter feito o exame no prazo, a sua carteira suspensa por 3 meses, é um prejuízo grande. O Neto Mota conta para a gente o que é que deve ser feito exatamente para não ter esse prejuízo. No bolso, 2 vezes, com a multa e por não poder continuar trabalhando por 3 meses. Hein, Neto? Olha, Edson, segundo a Associação Brasileira de Toxicologia, o número é bem alto de motoristas que têm CNH nessas categorias e ainda não realizaram o exame, cerca de 100 mil. Eu estou aqui ao lado do Sérgio, que é do Detran, e vai nos explicar melhor. Sérgio, boa noite. Nos explica qual a situação atual de Alagoas e quais são as penalidades para quem não fizer esse exame. Pois bem, a situação de Alagoas ela é semelhante à situação do Brasil, ou seja, é uma legislação que, apesar de ser uma legislação antiga, ela começou a ser implantada agora, depois do mês de março, Então, aqui em Alagoas, nós estamos ainda controlando esses números para saber exatamente qual é a quantidade de pessoas que deixaram ou vão deixar de fazer esse exame. Por enquanto, nós acreditamos que, como se trata de uma ferramenta de trabalho do cidadão e é uma lei que tem um alcance social muito grande, a gente sabe que a cada dia que passa, esse número de pessoas vai aumentar, ou seja, nós teremos muito mais motoristas, condutores da categoria C, D e E, exatamente aqueles que labutam à frente de seus veículos, nós teremos muito mais pessoas já interligadas ao sistema. Sérgio, e o Detran consegue dar conta de toda essa demanda aqui em Alagoas? Veja bem, a demanda do Detran, há muitos anos, ela é descentralizada, ou seja, nós não fazemos exames dentro do Detran. Todo o sistema do Detran é feito através de clínicas credenciadas e agora laboratórios credenciados. Então, para isso, houve toda uma preparação. Essa lei não é nova, essa é uma lei antiga, que é a Lei 13.103 de 2015, e que agora foi implantada. Ela foi regulamentada por uma nova lei, que é a 14.071, e que passou a exigir esses prazos e passou também a exigir a execução desse exame, caso o cidadão queira. Se ele não quiser, ele poderá pedir o rebaixamento da categoria dele, para uma categoria que não implique em necessidade de fazer um exame toxicológico. Então, a gente está preparado para isso, porque nós temos um sistema descentralizado. Edson Moura, eu passo para as suas perguntas. Pois é, importante, queria abraçar o Sérgio, ele está na escuta também. A gente reforça sempre essa dica, porque quem tem essas carteiras, C, D e E, geralmente trabalham com a carteira. Por isso que para você ter o exercício remunerado, exatamente da habilitação, isso precisa constar na habilitação. E se você tem carteira C, D ou E, você depende desse trabalho, não é isso, Sérgio? Então é muito importante quem está nos acompanhando, se de repente você trabalhava e não trabalha mais, para não ter esse custo a mais do exame, você pode pedir, solicitar, é pelo sistema que você solicita, ou seja, rebaixar, ou seja, em vez de ser C, D ou E, baixar para a categoria B, que é a categoria de todos os motoristas? Exatamente, Edson. Quando o cidadão ele aciona o sistema do Detran, o detran.al.gov.br, ele já pode sim fazer essa opção, ou seja, no próprio cadastramento ele informa que quer uma categoria menor, ou seja, ele não vai necessitar, até porque existe muitas pessoas que não exercem mais essa função. Na realidade, a lei tem um caráter social muito forte, quando é uma lei que ela evita acidentes, que ela diminui acidentes, ou seja, é uma lei. A gente tem visto por aí que alguns cidadãos que conduzem esse tipo de veículo, e tomando rebites e consome drogas, usualmente, ele já fazia isso tranquilamente. E quando a gente vê aquelas grandes tragédias nas estradas do Brasil, onde tem acidentes com 10, 12 mortes, normalmente tem um cidadão desse envolvido, Então é uma lei que tem um alcance social muito grande, porque ela, nesse momento que a gente atravessa no Brasil, é preciso que nós tenhamos nossos hospitais vazios,
com capacidade de admitir outro tipo de gente que não os acidentários de trânsito. E essa lei, com esse alcance que ela tem, ela visa uma melhor qualidade de vida, visa uma melhor situação nas estradas. Os próprios condutores de outros veículos, né, que labutam na mesma lei, na mesma categoria C, D e E, também agradecem, né? Porque a grande maioria deles, a expressiva maioria deles, não pratica esse tipo de uso de drogas, né? Não é isso? Então, acho que é muito importante essa lei, não só pela questão da punibilidade, né, mas também pela questão do alcance social. É importante. Como você falou, né, o Detran tem vários serviços online, então você pode fazer essa solicitação também pelo site do Detran. Uma informação importante é que o exame toxicológico, né, Sérgio, ele através desse exame que você faz, custa em média R$140, R$160, varia de acordo, claro, com a clínica, com o laboratório. Ele é feito com base no pelo, né, da pessoa, ou do cabelo, ou do peito, né, e esse exame é analisado para saber se houve algum consumo, né, de entorpecente, do que não pode, como, por exemplo, o arrebite, que a gente mostrou essa semana uma apreensão grande de arrebites também, exatamente pela Polícia Rodoviária Federal. Então, se você consumiu ou teve contato com esses produtos em 90 dias antes do teste, possivelmente esse teste vai dar exatamente positivo para o uso dessas substâncias que são proibidas, não é? Exatamente. É um teste que é indolor, é um teste que não é invasivo, né? Você tira apenas 3 centímetros do cabelo do cidadão. Se não tiver cabelo, você faz a retirada de pelos, né? Que serve do mesmo jeito. E com isso você tem um resultado, né? Que o resultado é a partir do momento em que você faz a coleta dessas amostras, com 24 horas, né? O Detran já tomou conhecimento, porque ele tem a obrigação de inserir não o resultado, mas a coleta da amostra em 24 horas. A partir desse momento, o cidadão já está praticamente hábil a fazer a condução do veículo. Ele não vai ter que esperar até o final do resultado do exame para conduzir o seu veículo. No resultado do exame, sim, aí sim nós teremos uma outra situação. Se o teste der negativo, ele continua. Se der positivo, aí sim ele vai ter a sua carteira, vai ser penalizado com 3 meses, né, de suspensão de carteira, suspensão do direito de dirigir. Em ocorrendo isso e ele quiser fazer um outro teste, a partir do momento em que ele comprovar a negatividade em outro exame, imediatamente o Detran libera ele. Isso é informação também importante, ou seja, independente se você fez o exame ou não fez o exame, se você não fez o exame e for pego numa blitz, você pode ter a carteira suspensa e pagar essa multa. E caso o resultado do exame dê positivo para o uso dessas substâncias, o Detran será comunicado e você tem o direito de fazer um segundo exame assim, não é isso? Senão vai ser multado da mesma forma, vai ser punido, né? Exatamente, Edson. Na realidade, essa multa ela não é compulsória. É preciso que a fiscalização do Detran e dos demais parceiros flague o cidadão. Se ele não for flagrado, não existe a multa. Ele precisa ser flagrado, ela não é compulsória. Então, a partir da fiscalização. Como também, se ele estiver dirigindo um outro veículo, por exemplo, o cidadão está na categoria C, D ou E, mas ele tem um veículo dele, uma moto, que ele está habilitado para moto, habilitado para veículos menores, ele sendo flagrado dirigindo um veículo menor, ele também não será multado e não será penalizado, certo? Então, tem essa ressalva também para a gente fazer. E é importante saber que, agora, uma vez que passado todos aqueles prazos, né? Como você disse agora, que quem fez as pessoas que tiveram esse prazo, carteiras vencidas, entre março e junho desse ano, já a partir de ontem, sim, aí, se forem pegos dirigindo esse tipo de veículo, então serão multados em R$ 1.467 e terão suas carteiras suspensas por 3 meses. Perfeito, Sérgio. O ideal é exatamente fazer o teste, cumprir o que diz a lei e não ter problema nenhum. Só uma última dúvida que surgiu aqui, inclusive, no estúdio. A gente perguntou que você pode rebaixar a carteira de habilitação, ou seja, eu tenho carteira C, D ou E e posso baixar para B. Eu tenho um prazo para voltar ou tenho que fazer de novo todos os exames para voltar a ter, por exemplo, essa carteira maior? Exatamente, Edson. Isso aí é o papel social da lei, né? Se o cidadão não quer mais continuar na categoria C, D ou E, porque não precisa, né? Muitas das vezes ele não precisa mais dirigir, já se aposentou, está dirigindo o seu carro, está dirigindo um carro menor, ele pode requerer ao Detran, certo? Inclusive com valores menores, né? Para que ele rebaixe essa carteira para B e ele continue dirigindo normalmente, porque senão seria, assim, uma penalização total e aí não é o papel do legislador.